como que é que eu descubro se esse site ele é um site confiável ou não? Eu faço justamente o quê? Uma validação na junta comercial. Ou seja, validar esse site, ou seja, verificar o nome desse leiloeiro e a matrícula desse leiloeiro, se ela está registrado na junta comercial, é um passo importantíssimo para eu acabar não caindo em um golpe. Tássio, e aí, como que é esse negócio de junta comercial? O que é isso? Cada estado tem um órgão chamado junta comercial. Então, no estado de São Paulo, eu tenho a JUSCESP. No estado do Rio de Janeiro, eu tenho a Junta Comercial do Rio de Janeiro. No estado de Goiás, eu tenho a JUSEG, que é a Junta Comercial do estado de Goiás. Ou seja, em cada estado, eu tenho justamente uma junta comercial, que é o órgão responsável por fazer o quê? O órgão responsável por identificar isso, por registrar esses leiloeiros e por fazer o acompanhamento desses leiloeiros. Então, é justamente a junta comercial, o órgão responsável por fazer justamente essa ativação ou desativação desses leiloeiros. Então, se eu quero descobrir se um leiloeiro ele é falso ou se ele é verdadeiro, eu vou lá na junta comercial e faço justamente essa validação. Tássio, e o que mais? Só isso já é suficiente? Não, porque aquelas pessoas também, aqueles vagabundos, aqueles fraudulentos, têm acesso a essas informações porque são informações públicas. Então, para que isso não aconteça, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um double check. Eu preciso fazer uma segunda checagem, que é justamente o quê? Ir até o site do Reclame Aqui e fazer essa verificação. E fazer essa consulta, ou seja, com base nas reclamações impostas ali no Reclame Aqui, eu vou fazer essa análise para verificar se existe ali algum indício de fraude ou não. E aí, com base nesse indício de fraude, é que eu vou justamente dar prosseguimento naquela minha análise de oportunidade ou não. Por quê? Escreve aí no seu caderninho, por favor, escreve aí todo mundo. Nem tudo que está em leilão é uma oportunidade. Somente é possível saber se eu estou comprando uma oportunidade se eu tiver acesso ao quê? A uma contra-oportunidade. Eu somente sei se um determinado ativo ele está sendo lucrativo ou uma determinada oportunidade é lucrativa de verdade a partir do momento em que eu tenho um contraponto. Tá, se como que é que eu faço essa avaliação de oportunidade? Primeiro de tudo, eu faço ali uma avaliação, um padrão referencial. Eu estabeleço qual que é o meu padrão referencial de oportunidade. Se eu encontrei uma possível oportunidade em um site que eu já validei, eu preciso fazer o quê? Eu preciso encontrar uma outra possível oportunidade. Por quê? Vai ser justamente dessa forma, vai ser justamente dessa maneira que eu vou conseguir fazer o quê? Que eu vou conseguir concluir se aquilo ali é um bom negócio ou não. Como eu já disse para vocês, nem tudo que está em leilão é uma oportunidade. E como que eu faço para filtrar, para eu identificar se aquilo que está ali no leilão é uma oportunidade real ou não? Eu preciso justamente saber fazer essa avaliação mercadológica. Tássio, muito bem, você falou do padrão referencial, ou seja, você falou do meu padrão de referência, mas aonde é que eu vou encontrar oportunidades similares como essa? Em sites como o Zap Imóveis, como o Viva Real, como o Imóveis Web, como o OLX, como o Mercado Livre. Tudo isso são plataformas que abrigam um número grande de outras oportunidades. E essas outras oportunidades somente virão se você fizer o quê? Somente se você encontrar esse padrão referencial, para que seja possível você encontrar essas oportunidades similares. Tássio, encontrei essas oportunidades similares. O que é um segundo passo? Eu preciso validar se essas oportunidades similares são reais de verdade ou não. Só isso é suficiente? E se eu não conseguir encontrar uma oportunidade dessa nesse tipo de plataforma? O que é que eu faço? Se você não encontrar oportunidades nessas plataformas, é necessário que você faça o quê? É necessário que você busque no meio offline. Ou seja,
Tem os corretores de imóveis, tem as imobiliárias, tem os anúncios nos jornais, tem os anúncios do grupo de Facebook. Grupo de Facebook, para mim, Marketplace, é uma das melhores formas de você identificar se uma oportunidade ela está dentro do padrão de mercado ou não. E aí eu vou deixar de fazer essa pesquisa online e vou fazer essa pesquisa de maneira offline. Vou fazer essa validação de uma maneira offline. Então, se você não conseguir dados o suficiente para substanciar que aquilo ali é uma oportunidade no online, não desanime, não se preocupe. É só você amar resolver problemas e arrumar uma solução para aquilo ali. Ou seja, ir atrás dessa informação de maneira online. É justamente eu verificar se os documentos que instruem aquela oportunidade me trazem a segurança jurídica necessária para aproveitar aquela determinada oportunidade, para aproveitar aquele determinado ativo. Tá, e aí, o que é que eu preciso me preocupar na hora de fazer uma boa análise documental? Eu preciso ser advogado? Eu preciso ser bacharel em direito? Eu preciso ter qualquer conhecimento do mundo jurídico? Não, você só precisa ser curioso. O curioso, ele sempre vai conseguir resolver a grande maioria dos problemas. Nossa, tá, se eu sou advogado e agora você acabou de me magoar. Eu também fico bem magoado com isso. Mas na era da informação, com Google, ChatGPT, YouTube, TikTok, tanta coisa, de verdade, você não saber o significado de uma palavra é praticamente impossível. E aí o que essa análise documental traz de maior medo para a maioria das pessoas é justamente o quê? O medo de fazer uma interpretação errada acerca de um determinado termo. E como que eu faço para resolver esse problema? Eu preciso ali, na grande maioria das vezes, fazer o quê? A pesquisa, por um termo, por uma palavra, por alguma coisa. Para quê, doutora Vanderleia? Para que isso aí me traga a segurança de que eu estou fazendo uma leitura correta. Curioso profissional é aquele que nunca confia em uma fonte só. Ele precisa de pelo menos umas 3 fontes. Então, se você foi lá no Google e digitou, apareceu o primeiro resultado, não confia no primeiro resultado. Vai lá e pesquise em pelo menos mais umas 3 fontes. Para quê? Para que você tenha fundamento suficiente para bater no peito e falar, eu sou um curioso profissional. Ou seja, eu não dependo de outra pessoa. Eu sei que eu consigo resolver qualquer problema. Basta que eu consiga identificar, eu consiga traduzir. Então, quando a gente fala desse passo de análise documental, é talvez o passo que mais impede as pessoas de prosperarem de uma maneira assustadora. Por quê? As pessoas querem ser perfeitas demais. As pessoas querem realmente olhar para o trem e falar, não, traduzir. Eu li isso aqui igual eu li lá o Dom Casmurro, igual eu li lá não sei qual romance. Mas você somente vai conseguir fazer essa análise documental com profundidade a partir do momento que você aumentar o seu repertório. Hoje, eu faço uma análise de edital de uma maneira muito rápida. O documento mais importante de um leilão é justamente o edital do leilão. O edital do leilão é, sim, o documento mais importante de um edital, porque é ele que dita as regras do jogo. É ele que fala se pode ou se não pode. É ele que fala se vai ou é ele que fala se fica. Por quê? É com base no edital do leilão que eu vou saber quais são as minhas formas de pagamento. É com base no edital do leilão que eu sei de quem que é a responsabilidade das dívidas que recai sobre aquele determinado ativo que está indo a leilão. É o edital do leilão que me informa qual que é o meu valor de comissão sobre aquele leilão. É o edital do leilão que me informa se aquele imóvel está ocupado ou se ele está desocupado. Então, se tem um documento que você precisa ter atenção, chama-se edital do leilão. Por quê? Ele pode validar um negócio, mas ele pode também invalidar aquele negócio. Quais que são as 3 informações mais importantes de um leilão? A primeira delas é justamente a responsabilidade daqueles débitos. Por que eu faço uma análise de edital tão rápida? Por que eu faço uma análise de edital tão ligeira? Porque eu me preocupo justamente em
buscar enrolar o edital ali o mais rápido que eu conseguir e identificar de quem que é a responsabilidade dos débitos que recaem sobre aquele bem. E aí existe uma palavra que você pode anotar aí chamada subrogação. O que é esse negócio de subrogação, Tássio? Subrogação é o instrumento jurídico que me permite fazer o quê? Que me permite ter a certeza e a convicção de que, se isso tiver escrito no edital, se tiver essa previsão no edital, eu não preciso me preocupar com os débitos que recaem sobre aquele bem.